sempre, boa noite, docente. Espero que esteja bem. O meu nome é Saloma Sangai, estudante de Contabilidade e Auditoria dos que tem turma A. Vim apresentar o meu trabalho da cadeira Contabilidade Financeira 2, com o tema Norma de Contabilidade de Relato Financeiro, com inclinação na apresentação de demonstrações financeiras. Essa norma nós podemos encontrar no Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique, da página 36 até a página 43. Bom, irei começar o meu trabalho falando sobre o título apresentado e os seus objetivos. O segundo, irei falar sobre o que é e para que serve a NCRF1, essa norma 1, os 5 documentos obrigatórios da norma, as 5 regras de ouro da norma. Irei fazer uma identificação das demonstrações financeiras. Irei falar sobre o balanço com inclinação nos ativos correntes e os ativos não correntes. Irei falar sobre o balanço com inclinação nos passivos correntes e não correntes. Irei falar sobre as demonstrações de resultados, capital próprio e fluxo de caixa, notas explicativas, numa visão geral das políticas contabilísticas e estimativas, comparabilidade, consistência, frequência e prazos. Irei dar alguns exemplos, apresentar algumas dúvidas, se for possível, e irei fazer um resumo geral da nossa norma. Então, essa norma é considerada como um alicerce de toda a contabilidade financeira em Moçambique. Então, se o docente já se perguntou como organizar as contas de uma empresa de forma clara, completa e que seja útil para bancos e investidores, então acredito que o docente está no lugar certo, vendo o vídeo certo. Então, vamos chamar essa norma 1 como a regra-mãe de todas as normas contabilísticas e vamos entender de uma vez por todas como apresentar as demonstrações financeiras de maneira correta. Então, o que é e para que serve a norma 1 ou a NCRF1? Vamos pensar nela como um manual de instruções para montar um armário. Essa norma não vai te ensinar a fazer a madeira ou a pintura. Isso é o papel de outras normas que vamos ver mais à frente. O papel desta norma é de dizer como montar as peças, em que ordem e onde cada parafuso deve ir. Então, na prática, a NCRF1 não ensina a calcular impostos ou a valorizar um ativo, pois ela dita as regras de como organizar as demonstrações financeiras, o que deve constar em cada uma e como apresentar a informação para que seja realmente útil para quem a utilizar, como os bancos, investidores, fornecedores e o governo. Então, ela se aplica a todas as entidades que seguem o PGC-NIRF, sejam empresas individuais ou grandes grupos consolidados. A única exceção são os relatos financeiros intercalares, que vamos ver mais à frente na norma 8, se não me estou em erro. Então, uma empresa que segue a norma 1 não pode apresentar apenas um papel com números.
ela é obrigada a preparar um pacote completo com 5 documentos obrigatórios. Além das famosas notas explicativas, vamos ver o balanço, as demonstrações de resultados, a demonstração de variação de capital próprio, a demonstração de fluxo de caixa e, por fim, vamos ver as notas explicativas. Então, o que é o balanço? O balanço é o retrato da empresa numa data específica, como uma fotografia. Ele mostra o que a empresa tem que são os ativos, e o que ela deve, que são os passivos, e o capital próprio. E já, o que é que são as demonstrações dos resultados? A demonstração de resultado é o desempenho ao longo do tempo, pois ela mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo num determinado período, seja um ano, 6 meses, um mês. Então, a demonstração das variações de capital próprio, por outro lado, vemos o que aconteceu com o dinheiro dos donos da empresa. Se entrou mais capital, se saiu em forma de dividendos, se o lucro foi retido, etc. Já a demonstração dos fluxos de caixa quis dizer, mostra o movimento real do dinheiro, dividindo as entradas e as saídas em 3 áreas: operacional, investimento e financeiro. E por fim temos as notas explicativas. Eu considero as notas explicativas, como um manual de instruções das demonstrações. Aqui é onde se explica as políticas contabilísticas, os julgamentos que a gestão fez e todos os detalhes por trás dos números. Então, temos um caso especial, por exemplo. Se a empresa reescrever contas antigas ou mudar a forma de classificar itens, esta mesma empresa deve apresentar um balanço extra desse período anterior, para podermos ver. Então, se por exemplo a empresa apresenta normalmente um balanço, quando há essa mudança, deve apresentar uns 3 balanços, só para ilustrar como era antes. Então, temos algumas regras do ouro dessa norma, que são a base de acréscimo, materialidade, proibição de compensação, comparabilidade e, por fim, a consistência. Então, a base do acréscimos, aqui as receitas de despesa são registradas quando ocorrem. Elas não são registradas quando o dinheiro entra ou sai. Então, se, por exemplo, o docente vendeu em dezembro, o dinheiro deve ser registrado em dezembro, mesmo que o cliente do docente pague em janeiro. Então, a materialidade acredita que obriga a apresentar separadamente os itens que são realmente importantes para entender as contas. Por exemplo, gastos pequenos, como canetas, essas podem ser agrupadas. Ninguém quer ver uma lista específica para gastos com clipes numa fábrica de automóveis, né? Então, de seguida temos a proibição de
compensação. É proibido subtrair ativos e passivos para mostrar um valor líquido. Então, se o docente tem uma dívida de 100 e um direito de 80, deve mostrar o passivo de 100 e o ativo de 80 separadamente. Nunca pode mostrar apenas um passivo líquido de 20. Então, o quadro temos a comparabilidade. Aqui todo o valor apresentado no período atual deve vir acompanhado do valor do período anterior. Isso vai permitir que quem analisa veja a evolução dos números. E por fim temos a consistência. Aqui a forma de apresentar deve ser a mesma de um ano para o outro. Então, se o docente só pode mudar, aqui o docente só pode mudar se uma norma obrigar ou se a nova forma for claramente mais apropriada. Então, agora vamos fazer uma identificação das demonstrações financeiras. Então, cada página das demonstrações financeiras deve ser claramente identificada. Então, é obrigatório mostrar o nome da empresa, se as contas são individuais ou consolidadas. Deve mostrar também a data do balanço, o período. Deve mostrar a data do balanço, o período, a moeda e também o grau de arredondamento. Então, imaginemos que quem pega o relato não sabe nada sobre a empresa. Temos que identificar tudo de forma evidente. Então, no balanço, a grande regra é a distinção entre o que é corrente e o que é não corrente. Então, o que é isso de corrente e não corrente? Temos aqui os ativos correntes e os ativos não correntes na contabilidade, no balanço. Os ativos correntes são aqueles que a empresa espera vender, consumir ou receber no curto prazo, normalmente até um ano. Exemplo disso, temos dinheiro em caixa, contas a receber de clientes e mercadorias em estoque. Já os ativos não correntes são os de longo prazo, como máquinas, prédios, terrenos e patentes. A lógica é a mesma para os passivos. Há passivos correntes e há passivos não correntes no balanço. Os passivos correntes são as dívidas que vencem até um ano, como fornecedores a pagar, salários e impostos. Já os passivos não correntes são as dívidas de longo prazo, como um empréstimo bancário com vencimento de até 5 anos. Mas temos que ter atenção a um ponto crucial. Se a empresa descumprir uma cláusula de um contrato de empréstimo e a dívida vencer de imediato, ela deve ser classificada como corrente, mesmo que depois o banco aceite não cobrar. O que conta é a situação na data do balanço. Então, agora vamos falar sobre os resultados. Vamos falar sobre as demonstrações de resultados. Então, na demonstração dos resultados, a empresa mostra se teve lucro ou prejuízo. Então, ela deve incluir todos os rendimentos e gastos e uma novidade. O conceito de itens extraordinários foi abolido. Então, nada pode ser tratado
como extraordinário. Então, aqui a empresa tem uma escolha. Pode apresentar os gastos pela sua natureza, agrupando salários, matérias-primas e depreciação, ou pela função, separando o custo das vendas das despesas administrativas e comerciais. Seguindo em frente, a demonstração das variações no capital próprio mostra o que aconteceu com o dinheiro dos sócios. Entram os aumentos de capital e os lucros, saem os dividendos distribuídos e os prejuízos. Por fim, a demonstração dos fluxos de caixa. As demonstrações de fluxo de caixa é a que mostra a realidade do dinheiro. Ela responde a perguntas como o lucro que tivemos realmente entrou no caixa. Ela divide os fluxos em 3 atividades. Atividade operacional, que ocorre da empresa, investimento que mostra a compra e venda de máquinas, o financiamento que mostra a entrada e saída de recursos com bancos e sócios. Então, aqui temos a nota explicativa. Então, as notas explicativas são, sem dúvida, a parte mais detalhada. Elas explicam o que os números sozinhos não conseguem dizer. Então, a primeira função das normas é apresentar as políticas contabilísticas adotadas. Por exemplo, a empresa deve explicar como valoriza os estoques e como calcula a depreciação. A segunda é divulgar toda a informação exigida por outras normas que não aparecem diretamente no balanço. A terceira é prestar informação adicional relevante, mesmo que não seja exigida por nenhuma norma específica. Então, as notas devem ser apresentadas de forma sistemática, seguindo a ordem do modelo PGC-NIRF. Então, de seguida, vamos falar das políticas contabilísticas e estimativas. Um dos pontos mais importantes das notas é a divulgação das políticas contabilísticas e estimativas. A empresa deve explicar as bases de mensuração que usou, como custo histórico ou valor justo, e os principais julgamentos que a gestão fez. Sobre estimativas, ela precisa divulgar os pressupostos que usou em relação ao futuro, como uma taxa de incumprimento de clientes, pois isso é fundamental para que os utilizadores entendam o risco e o grau de incerteza por trás dos números. E por fim, não podemos esquecer da informação comparativa, pois a NIRF 1, quis dizer, a NCRF 1, a norma 1, exige que todos nós contabilistas, mostremos sempre os valores do período anterior ao lado dos atuais. Então, se nós reclassificarmos itens, é obrigatório explicar a natureza da reclassificação e os valores envolvidos. A consciência é chave. Então, mude a forma de apresentar só se for realmente necessário ou mais apropriado. Temos que sempre apresentar os valores do período anterior. Se, por exemplo, no balanço tivemos caixa e bancos no valor de 2 milhões de meticais no ano corrente, 2026. Devemos apresentar o que tinha em caixa e bancos no ano anterior, 2025. Então, tem algumas perguntas.
frequentes que as pessoas costumam fazer. Desculpa. Vamos falar sobre as políticas contabilísticas estimativas. Então, as políticas contabilísticas estimativas são informações importantes das notas explicativas. Então, políticas contabilísticas explicam os métodos usados pela empresa como custo histórico, valor justo, reconhecimento de receitas e tratamentos inventários. Então, a empresa deve divulgar os julgamentos importantes feitos pela gestão. Então, temos a estimativa, que devem indicar os pressupostos sobre o futuro e as principais fontes de incertezas. Se uma estimativa poder causar alterações significativas nos resultados futuros, deve ser explicada. Então, a comparabilidade e consistência. Então, apresentar valores do período atual e do período anterior, como havia falado. O outro ponto é, se houver alteração retrospectiva, pode ser necessário apresentar 3 balanços, como havia falado. Reclassificações devem ser explicadas e justificadas. Consistência, que significa manter a mesma classificação entre períodos, salvo existência de norma ou melhoria clara de informação. Então, para finalizar, vamos a algumas perguntas frequentes, como, por exemplo, será que posso apresentar algumas contas em dólares? Bom, não, pois em Moçambique a regra geral é o metical, só podemos usar um metical, a nossa moeda. Então, outra pergunta é, sou obrigado a apresentar notas explicativas? Sim, somos sempre obrigados a apresentar notas explicativas, pois elas são parte obrigatória do pacote completo. Então, sim, a próxima pergunta é, se um item for muito pequeno, tenho que mostrá-lo separadamente? A resposta é não. E depois, itens sem importância, nós chamamos de imateriais. Então, elas podem ser agrupadas. Meu Deus. Em suma, a NIRF 1 é a norma que estabelece as bases para montar as contas da sua empresa. Então, o conjunto completo inclui balanço, demonstrações de resultado, variações no capital próprio, fluxo de caixa e notas explicativas. A base é o regime de acréscimo e a apresentação deve garantir comparabilidade com o ano anterior. Então, um exemplo prático temos, por exemplo, aqui, onde identifiquei os ativos correntes e os ativos não correntes. Identifiquei também os passivos correntes e não correntes. Aqui, caixa, 10 mil de caixa é um ativo corrente, quer dizer, sim, é um ativo corrente. A fábrica é um ativo não corrente, empréstimo com vencimento em 2017 é um passivo não corrente, pois empréstimo é uma dívida. Tudo que é dívida, tudo que for capital próprio é um passivo, pois é dinheiro a sair da empresa, é dinheiro que estará a sair da empresa em um certo momento ou tempo. Então, é um passivo. Fornecedores a pagar em 30 dias.
é um passivo corrente porque é um passivo que vai ocorrer em menos de um ano. Aqui dizem em 30 dias. Então, é algo que vai ocorrer, corrente mesmo, em menos de um ano. Tudo que for acontecer em menos de um ano é algo corrente. Tudo, ou de curto prazo. Corrente e curto prazo. Tudo que for acontecer depois de um ano é algo não corrente. Se, por exemplo, houver um pagamento em menos de um ano, é um pagamento para a empresa, para a minha empresa, em menos de um ano, é um ativo corrente. Se, por exemplo, eu fizer um empréstimo por menos de um ano, para pagar em menos de um ano, o empréstimo será um passivo, não um passivo corrente. E assim sucessivamente. Por fim, temos mercadoria em estoque, que é um ativo corrente. Sabemos que a mercadoria vai claramente acabar em menos de um ano, pois mercadoria é comprada, é levada para revenda. E revenda, ninguém espera revender algum produto em menos de até daqui a 5 anos, por exemplo. Mercadoria, por exemplo, açúcar, água, nós quando compramos para revender, não pensamos em revender daqui a 5 anos, pensamos em revender em aquele exato momento ou depois de alguns meses para o estoque acabar. Então, fica na casa dos ativos correntes. Então, este é o final da minha apresentação. Espero que o docente tenha apreciado muito. E espero que essa informação que acabei de dar seja suficiente para esclarecer todas as dúvidas. E obrigada. Até o próximo vídeo.